nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quarta-feira, dia 25 de maio de 2022. O evangelho de hoje, São João, capítulo 16, versículo do 12 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vos anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Jesus vai anunciar a vinda do Espírito da verdade, do Espírito Santo em Pentecostes. E muitas vezes não compreendemos muitas vezes o que Jesus quer nos dizer aos discípulos e também a nós. E é o Espírito Santo, quando nós clamamos o Espírito Santo, é que ele vem iluminar a verdade. A verdade que é uma só. E muitas vezes o que nós vemos por aí é muitas pessoas falando coisas diferentes, dizendo que são iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Lógico, se Jesus fala que o Espírito é da verdade e o Espírito glorificará Jesus, o Espírito não falará de si mesmo, mas falará daquilo que ouviu do Pai e de Jesus, e o Espírito Santo fala do próprio Jesus, esclarece, e esse Espírito é o Espírito da verdade. Então, muitas pessoas que se dizem aí, anunciando as revelações do Espírito Santo, muitas vezes são revelações deles próprias ou alucinações da sua cabeça, porque se o Espírito da verdade, ele não vai revelar uma coisa para uma pessoa, outra coisa para outra pessoa, outra coisa para outra pessoa, de um mesmo assunto, coisas diferentes. É o Espírito da verdade, e a verdade é uma só, e a verdade é o Cristo Jesus como Salvador do mundo. Portanto, meus irmãos, que não caiamos nessa tentação de achar que somos iluminados pelo Espírito Santo, quando são as nossas próprias revelações que nós queremos fazer, ou tentar dissuadir as pessoas. Porque Jesus nos disse seriamente: todos os pecados podem ser perdoados, menos contra ao Espírito Santo. E se o Espírito Santo é de verdade, ele não irá revelar várias verdades para tantas pessoas, igual nós vemos por aí. Jesus anunciou: virão muitas pessoas que farão milagres nos meus nomes, que dirão que farão as coisas que falam por mim, mas são falsos profetas. O Espírito da verdade é esse que iluminou os discípulos no cenáculo em Pentecostes, quando eles saíram e foram anunciar a verdade em tantas línguas para aquelas pessoas em Jerusalém naquele dia. E é o Espírito da verdade que ilumina a Igreja Católica há 2000 anos. Essa igreja que é nutrida por esse Espírito da verdade. E esse Espírito é aquela, e essa igreja é aquela que as portas do inferno não jamais prevalecerão, conforme o próprio Cristo Jesus nos fala. E esse Espírito da verdade, através dos sacramentos da igreja, são sinais e são caminhos, são processos para a nossa salvação. Portanto, meus irmãos, que esse Espírito da verdade, que vem, ilumina, nos guia,
e fala do próprio Jesus, não fala de si mesmo, como o próprio Jesus falou para cada um de nós, dizendo que ele não veio para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai que está nos céus. Como Jesus disse, ele anunciará, me glorificará por tudo que é meu e vai anunciá-lo. E tudo que é do Pai é do Filho e do Espírito Santo, de verdade, de justiça. Que nós não caiamos nessa tentação de acharmos que tudo que nós falamos, coisas diferentes, são do Espírito Santo, porque poderemos pagar um alto preço. A verdade é só uma só. Se as pedras se calarem, se as pessoas se calarem, as pedras gritarão. Iluminados verdadeiramente por esse Espírito de verdade, que é o Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.